Uma boa noite a todos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez para poder ouvir a palavra dele. Eu tenho a certeza que ele vai falar ao seu coração. Nós estamos numa jornada da nossa série sobre o livro de Jonas. Hoje é o 4º episódio e eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você e tenho também a certeza que a palavra de Deus ela vai produzir vida, vai produzir frutos. E em nome de Jesus você vai ser muito abençoado. Antes de a gente abrir o livro, a palavra do Senhor, eu quero mandar aqui um abraço para algumas pessoas. Nós tivemos ontem, eu e a Andressa, visitando a igreja de Mantiqueira, lá em Xerém. Fizemos um programa lá do Reaviva Rio, da Associação Rio de Janeiro. E encontrei ali pessoas assim que acompanham o nosso canal, acompanham os cultos da igreja adventista aqui de Botafogo. E eu disse que ia mandar um abraço para elas, assim que eu, então, começasse a pregar aqui. Então, eu tenho um abraço aqui muito especial para a Regina e o Paulo César, e também para a Rita Alves, que acompanham aqui a igreja. Deus abençoe você, continue acompanhando o nosso canal e espalhando a esperança aí para muitas outras pessoas. Amém? Vamos, então, dar início ao nosso tema de hoje, Jonas, no capítulo 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pregação de Jonas e a sua segunda chance. Vamos falar sobre a segunda chance que Deus vai dar então ao profeta. É impressionante como Deus não desiste de Jonas e Deus também não desiste dos ninivitas. Isso é maravilhoso porque nos leva a ter a certeza de que Deus também não desiste da gente. Isso é impressionante. Um Deus que insiste conosco. Um Deus que quer alcançar o nosso coração em todos os momentos. Se a gente puder recapitular de forma rápida o que já vimos até aqui, nós percebemos que o personagem principal do livro de Jonas não é Jonas, nem o grande peixe. O personagem principal do livro de Jonas é Deus. Deus é o centro do livro. Deus vai coordenando as ações, Deus vai então guiando as circunstâncias também, trabalhando através dela, para que o seu propósito de salvar o profeta e de salvar os ninivitas, de forma então que ela aconteça. Então Deus usa todos os meios, a tempestade, Deus usa os marinheiros, até o grande peixe, ele não é um juízo de Deus, pelo contrário, ele é a providência de Deus para salvar o profeta e colocá-lo na rota da obediência. Vimos também a importância de a gente entender que não tem como fugir de Deus. O Salmo 139 diz que Ele sonda os corações, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos acompanha em todos os momentos. Obrigado. Ele nos acompanha em todos os momentos e não tem como fugir desse Deus. Hoje, a gente vai ver um sermão pregado pelo profeta Jonas, de uma forma rápida, sem esperança, sem demonstração da graça, mas que ocasionou num grande reavivamento. Jonas talvez foi o pregador que pregou o pior sermão, mas teve o melhor resultado. É impressionante. Com a Bíblia aberta em Jonas capítulo 3, vamos à leitura. E diz assim: Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito preciosa diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas que sejam cobertos de pano de saco, tanto homens
como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Louvado seja Deus por sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar e pedir a iluminação do Espírito Santo. Pai bondoso, a tua palavra está aberta. Nesse momento pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pois precisamos ouvir a sua voz. Que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos, ó Pai, a tua palavra. E que haja transformação em nós, que haja mudança em nossa vida. E que assim, Senhor Jesus, possamos andar conforme a tua vontade. Não permita que os meus defeitos impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Interessante que, se nós notarmos, ter uma segunda chance da parte de Deus é um grande privilégio. A gente percebe alguns homens que tiveram uma segunda chance. Por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois de ter feito votos dizendo que não deixaria Jesus por nada, um voto de que todos poderiam negá-lo, mas ele não negaria de forma nenhuma, Pedro então recebe uma nova chance. Quando você chega lá no capítulo 21 do livro de João, você encontra Jesus indo ao encontro de Pedro para poder restaurá-lo. Se você observar no capítulo 2 do livro de Jonas, no finalzinho ali no verso 10, 9 e 10, Jonas vai fazer uma oração, e nessa oração Jonas faz um voto, diz ali, o voto. E esse voto ele diz que vai cumprir o que ele tinha dito anteriormente, que era uma vida de arrependimento, uma vida de entrega. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós também não fazemos votos e não cumprimos os votos que nós fazemos com Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e dizemos assim: Senhor, agora eu vou acertar, vou recomeçar numa nova vida contigo, esse voto que eu estou fazendo eu vou cumprir. Mas muitas vezes passam os dias, a gente vai esquecendo, a gente vai, parece que esfriando, oscilando a nossa fé, e desistimos. E aí temos que muitas vezes nos arrepender do nosso arrependimento. Jonas faz um voto com Deus, só que ele ainda precisa ter algo a ser trabalhado em seu coração. É por isso que ele vai ter uma segunda chance, para que ele entenda que Deus quer ganhar o coração dele. Então, em nome de Jesus, se Deus te deu uma nova chance, se Deus te deu uma nova oportunidade para você entregar o coração a Ele, não demore. Não adie essa decisão por nada. Se essa oportunidade de um recomeço ao lado de Jesus chegou até você, por favor, aceite esse convite. Então, o texto bíblico vai dizer que Jonas recebe de novo a palavra do Senhor. Que privilégio. Deus não leva em consideração o Jonas que correu de um lado para o outro. Deus só quer colocar ele na rota da obediência. Mas para isso, a primeira coisa que precisa acontecer é o peixe cuspir Jonas. Eu disse que foi uma comida indigesta. Nem o peixe aguentou. Cuspiu. Ele cuspiu, não, vomitou. Ele não cuspiu Jonas na praia. Ele vomitou Jonas. Ninguém fala sobre o peixe, né? Só sobre o profeta. Coitado do peixe. 3 dias suportando aquele profeta. Então Jonas é vomitado. Essa passagem me lembra muito quando Jesus fala da igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, quando ele diz assim: estou pronto, a ponto de vomitar, porque vocês não são frios, mas vocês também não são quentes. Jonas então recebe a palavra do Senhor. A gente vai ver aqui 4 pontos importantes. O primeiro, a pregação. Aquilo que Jonas precisava falar. Diz o versículo 1, que veio a palavra do Senhor
E o verso 2 diz que: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A mensagem não era de Jonas. A mensagem era de quem? De Deus. Nós somos portadores da mensagem. Nós não criamos a mensagem. Isso quer dizer que Jonas não poderia falar aquilo que ele quisesse. Ele tinha que falar aquilo que o Senhor o mandou falar. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente vê alguns movimentos por aí, e algumas pessoas dizem: o Senhor me disse, o Senhor falou, estou tendo uma revelação, eu vi isso, eu vi aquilo, e não está de acordo com assim diz o Senhor. E às vezes algumas pessoas vão procurando esses movimentos, ali está revelando, ali vai revelar sobre a minha vida, ali vai falar sobre a minha vida. Não, 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 queridos, a nossa segurança está no assim diz o Senhor. O Senhor da palavra, o Senhor da Bíblia. Jonas era o instrumento da mensagem. Ele era o portador da mensagem, mas ele não poderia alterar a mensagem. Ele precisava falar exatamente aquilo que Deus queria. E é esse Jonas mesmo, fracassado. É esse Jonas mesmo que talvez decepcionou alguns. Deus não. E é interessante que quando a gente pensa nessa questão do nosso fracasso e dos nossos deslizes, às vezes a gente pensa porque pecamos e falhamos, Deus agora nos coloca de escanteio e não quer mais saber da gente. Queridos, preste atenção numa coisa. Mesmo com os nossos fracassos, as nossas falhas, os nossos deslizes, Deus continua ainda assim derramando sobre nós a misericórdia e a graça dele, para que a gente cumpra o chamado, o propósito que ele nos confiou. Porque às vezes a gente se decepciona conosco mesmo, e é assim. Às vezes não temos o melhor desempenho. O nosso desempenho, muitas vezes, ele é falho. Ele carece, muitas vezes, de verdade, de sinceridade, de entrega. E aí a gente olha para a gente e fala assim: não, é melhor abandonar tudo, é melhor ficar de lado. Não, não. Apesar dos nossos fracassos, apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos melindres, Deus ainda assim estende a graça dele e a misericórdia dele para que a vontade dele na sua vida e na minha vida se cumpra. Então com Deus não tem essa da gente ficar no banco de reservas, não. Deus quer você ativo, servindo, trabalhando, cumprindo o chamado que Ele confiou a você. Porque Ele tem um chamado, um propósito maravilhoso em sua vida. Então, apesar das suas falhas, apesar do seu desempenho, que pode não ser o melhor, isso não anula a vontade de Deus para a sua vida e fazer de você um vencedor. A diferença é que a sua vida precisa estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim. Porque se estiver centrado em você mesmo, não temos vitória, não temos sucesso, só decepção. Jonas então deveria pregar, apesar dos seus fracassos, apesar dos seus deslizes. Mas alguém pode pensar assim: bom, pastor, então, se eu posso falhar, se eu posso pecar, eu posso estar então vivendo numa vida de pecado e está tudo certo. Eu peço perdão, Deus me perdoa e assim eu sigo. Olha esse texto aqui que interessante. O fato de Deus ser bondoso, concedendo uma segunda chance, não deve ser um estímulo à teimosia. A obediência é a melhor maneira de evitar desastres. Então, independente se hoje a sua vida está perto de Deus, se o seu relacionamento está próximo dele ou não, Deus não te chama para teimosia, para viver uma vida de rebeldia, de avanços e recuos o tempo todo. Deus te chama para uma vida de obediência. Porque alguns podem dizer assim: não, Ele é bom, Ele aceita tudo, Ele é amor, então está tudo certo. É uma teologia perigosa. Deus é amor? Sim. Deus é justiça? Sim. Deus tem compaixão? Sim.
Só que ele também não vai contra o seu próprio caráter. Então, se precisar exercer o juízo, assim ele vai fazer. É por isso que Deus pede de nós uma vida de obediência, de um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Esse processo de me aproximar de Deus e ter a minha vida sendo transformada dia após dia, chama-se santificação. E não se engane, a santificação é uma obra que dura a vida inteira. Enquanto Jesus não voltar, não chegaremos àquele estágio de, pronto, agora sim, eu não peco mais. Quanto mais nos aproximamos de Cristo e da sua palavra, mais entendemos que precisamos melhorar. Mais reconhecemos os nossos pecados e as nossas falhas. Mas é permanecendo em Cristo, como diz João capítulo 15, é que vem a nossa vitória. É que vem a garantia da nossa salvação, pelos méritos de Cristo. Jonas, então, tem a nova oportunidade. E é interessante que o verso 3 já demonstra uma atitude diferente do profeta. Diz o verso 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora Jonas quer cumprir de fato o chamado de Deus. Deus precisou ser insistente com ele. E é interessante que o teólogo Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: a pessoa que diz, vou pecar, pois sei que Deus vai me perdoar, não faz ideia da atrocidade do pecado e nem da santidade de Deus. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, ali pelo verso 26, ele vai dizer que nós não podemos pecar de forma voluntária e deliberada. É mais ou menos aquele pecado programado. Eu programo e já sei que vou pecar e depois já programo o quê? Perdão. É perigoso, é danoso. O pecado na vida do crente precisa ser um acidente. Por isso que Paulo fala, não vamos viver de forma deliberada, voluntariamente em pecado. Estamos diante de um Deus que é santo, de um Deus que é puro. O pecado na nossa vida, ele precisa ser um acidente, ele não pode estar no planejamento, naquela hora, naquele lugar, com aquela pessoa, daquele jeito. Jonas precisa pregar a palavra do Senhor. Jonas precisa falar aquilo que Deus quer que ele fale. Porque a mensagem não é de Jonas, mas a mensagem é de Deus. Queridos, é a palavra que transforma. É a palavra que vivifica o nosso coração. É a palavra de Deus, o livro sagrado, que mexe com a gente, que esquadrinha a nossa alma. É a palavra de Deus que tem aqui a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Alguns preferem não se aproximar da palavra, porque sabem que ao entrar em contato com a palavra, precisarão mudar, sairão da ignorância. E a palavra de Deus, ela nos liberta da ignorância. Mas essa palavra é que nós encontramos vida, é que nós encontramos a solução para os nossos problemas. E o problema principal do ser humano, da humanidade, se chama pecado. E aqui nós encontramos a solução, e a solução está na pessoa de Cristo, no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, se você tem ouvido mensagens que não foquem em Cristo, que não falem de Cristo, que não falem da volta dEle, do perdão dEle e da graça dEle, muito cuidado. Para você não ser levado por movimentos que falam de milagres, de cura, de prosperidade, mas não falam de Jesus, não falam da mensagem de salvação. Jonas só poderia pregar uma única coisa, aquilo que Deus o mandou fazer. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, você pode ir lá comigo, por favor? No capítulo 4. Não se desespere, vamos voltar para Jonas, tá?
2 Coríntios capítulo 4. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 2. No finalzinho, ele diz assim: pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem fazendo o quê? Adulterando a palavra de Deus. Não adultere a palavra de Deus. Aí ele diz mais, no verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, o principal não é o pregador, o principal é a mensagem. O pregador é só o instrumento. Não idolatrem pregadores. Eles podem falhar. Sua vida precisa estar centrada na palavra. E Paulo diz mais, olha o verso 7. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de quem? Em nós. O pregador passa, mas a mensagem fica. O pregador vai embora, mas a mensagem de Deus, através do Espírito Santo, produz vida, produz arrependimento, produz transformação. É por isso que Jonas precisava ser enviado para Nínive, para que aqueles corações fossem alcançados pela palavra. Só que é interessante que enquanto Jonas ia, Deus estava dizendo assim: Jonas, você também precisa ser alcançado pela palavra. Então, quando você fala de Jesus para alguém, você está no processo também de transformação da sua vida. Discipulado consiste em duas coisas. Primeiro, eu me aproximar de Jesus. E segundo, eu levar outras pessoas a Jesus. É por isso que Jonas precisava, em primeiro lugar, entender que Jesus queria alcançar o coração dele. E aí sim, ele estaria pronto para poder alcançar o coração de outras pessoas. Voltemos para Jonas. Verso 3 ainda diz assim: ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Eu busquei uma foto, esse aí é um quadro que foi pintado da cidade de Nínive. Depois, se você que tiver curiosidade, você procura lá no YouTube, você vai ter diversos vídeos, documentários sobre a cidade de Nínive. Então, eram muitas fotos para poder trazer. Mas é interessante porque a Nínive era a capital da Síria. Era o império que estava dominando. E ela tinha algumas coisas interessantes. Por exemplo, o avanço tecnológico. Era uma cidade muito avançada. Tinha um poder militar muito forte. Era uma cidade bem desenvolvida. Alguns vão dizer que os muros da cidade de Nínive tinham cerca de 15 metros. Dava para passar uma carroça, ou 2. A cidade de Nínive, além de tudo, ela tinha uma localização privilegiada. Havia um rio cercando essa cidade. Só que faltava uma coisa nessa cidade: encontrar o Deus verdadeiro. Não pense que você tem tudo. Porque se você tem tudo, mas não tem Deus, você não tem nada. Mas se você tiver Deus e não tiver tudo, aí sim, você está completo. Porque você tem Deus. Então essa cidade, ela estava com uma grande estrutura, mas não tinha Deus. Essa cidade estava bem preparada, mas faltava Deus. Quem que reinava na época? Era a Síria. E quem era o imperador? Um imperador mau, chamado Senaqueribe. Eu quero tecer algumas questões sobre ele. 2 Reis, capítulo 19, vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos entrar no modo história aqui rapidamente. Segundo livro dos Reis. É interessante porque Senaqueribe
era o imperador, governador, aquele que liderava o exército assírio, o império assírio, e um império conhecido pela sua maldade, truculência, violência. E é interessante que agora eles estão se dirigindo, depois de ter dominado ali o reino do norte, eles estão indo em direção ao reino do sul. E o rei da época que reinava Judá era o rei Ezequias. Então você imagina, todos falando assim, olha, o exército assírio está se aproximando, Senaqueribe é o grande líder deles, estão se aproximando. Um exército que destrói tudo, avassalador. E aí Ezequias é o rei. Aí antes de chegar até Judá e tomar a capital Jerusalém, na visão de Senaqueribe, ele envia uma carta. Olha aqui o verso 10 do capítulo 19. Diz assim: assim falareis a Ezequias. Ele manda um mensageiro, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como a destruíram totalmente, e crê tu que vocês livrarias? Ele está dizendo assim: estou chegando, Ezequias. E será que o teu Deus vai conseguir impedir essa invasão? Você já ouviu os relatos das terras que eu tomei? Pois é, os territórios que eu tomei, estou chegando. Aí Ezequias vai ativar um modo comunhão. Olha o verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor e fez o quê? Orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias começa a orar e clamar: Senhor, Senaqueribe está vindo com um exército poderoso, forte, dizendo que ele é o dono de tudo, mas não, o Senhor é o criador de todas as coisas, o Senhor é o dono de todas as terras. Senaqueribe começa a clamar a Deus. E aí vem a resposta do Senhor. Ele procura o profeta Isaías, e aí Isaías traz a resposta de Deus. Verso 32, diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Louvado seja Deus. Aqui dá um sermão. Mas Deus se apresenta e diz assim: pelo mesmo caminho, pela mesma rota que eles vieram, vão voltar. Eles não vão tomar Jerusalém. O verso continua e no 35 diz que cerca de 185 mil soldados foram mortos pelo anjo do Senhor. Ezequias não precisou levantar nenhuma flecha, nenhuma arma. Só que o verso 36 tem algo importante, que aí agora você vai entender o contexto. Diz assim, ó: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou, e ficou onde? Nínive. Agora, Nínive passa a ser a capital, o ponto central do reino assírio. Só que Deus é um Deus de graça, misericórdia, amor. E aí Ele precisa agir, porque aquele povo de lá precisa conhecê-lo. Deus usa a história. Ele usa todas as coisas para no final salvar você. Ele está no controle de tudo. Podem se levantar impérios, exércitos, reis. Podem se levantar partidos, podem se levantar falsos líderes. Deus continua no controle da história e no controle da nossa vida.
Nenhum plano de Deus é frustrado, nenhum. Quando Senaqueribe acha que vai vencer, ele perde. Quando ele acha que agora vai ter vitória em outro território, Deus então vai enviar um profeta para poder salvar aquele povo. No ano 612, o reino assírio ele então é invadido por Babilônia, e esse império então ele vai cair. Mas vamos voltar para Jonas, só para você entender. É para essa cidade que o profeta foi enviado. E diz o verso 4 de Jonas, que ele percorreu a cidade a caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Só pregou juízo. Imagina Jonas ali na praça do metrô em Botafogo, com uma caixinha de som. Vocês têm 40 dias para se arrependerem. Quem não se arrepender, vai vir fogo. Só isso. Não falou de esperança, não falou de perdão, não falou de arrependimento, nada. Vocês têm 40 dias para poder se arrepender. Vocês precisam se arrepender. E é interessante que o resultado foi o mais impressionante de todos. Olha o verso 6. Ele diz assim: chegou a notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano, de sacos e cinza, e assentou-se sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, e nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O pior sermão teve o melhor resultado. O que Jonas pregou, o povo aceitou. O Espírito Santo agiu. O Deus Todo-Poderoso agiu. É porque Deus age para salvar o pecador. Deus movimenta todas as coisas para alcançar o seu coração. Deus vai longe para poder pegar esse seu coração que muitas vezes é duro. Porque Deus não quer perder você. Porque você tem um valor muito grande para Deus. E o valor é o sangue de Cristo. Cristo derramou o seu sangue, verteu na cruz do Calvário por você, por mim. O resultado da pregação não foi Jonas. O resultado da pregação foi o poder de Deus agindo naqueles corações que eram marcados pela violência, que eram marcados por fazer as pessoas passarem pelas maiores vergonhas. Alguns comentaristas vão dizer que os ninivitas eles eram tão violentos que eles faziam as pessoas serem arrastadas em praça pública. Muitas vezes cortavam a cabeça dos seus inimigos na frente de todos. Mas a mensagem de Deus alcança até as piores pessoas, até aqueles que fizeram as piores atrocidades. Que movimento de arrependimento. O arrependimento foi coletivo, abrangente e sincero. Podemos dizer que foi um grande reavivamento. Eu me lembrei de um maior avivamento que a história já ouviu falar, que foi o avivamento galês, no país de Gales, Reino Unido. No ano de 1904, foi um avivamento que um jovem chamado Evan Roberts iniciou. Uma casa simples, pequena, ele, um jovem universitário,
entendeu que a igreja precisava orar mais e pedir o auxílio do Espírito Santo. Então ele se junta com um grupo de pessoas. No primeiro ano ali, nos primeiros movimentos, apenas 17 pessoas foram batizadas. E eles continuaram. Enquanto mais eles se reuniam para orar, mais pessoas apareciam. Mais pessoas se juntavam. Começou a haver arrependimento, transformação na vida de jovens, crianças, mulheres, homens. O resultado foi impressionante. Muitas pessoas começaram a aceitar a Jesus, a aceitar a mensagem de salvação, mas chama a atenção que Evan Roberts deixou a sua pregação em 4 pontos principais. Eu trouxe eles. E o que ele pregava? 4 coisas. Primeiro, confesse todo o pecado conhecido, recebendo perdão através de Jesus Cristo. Confesse. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, encontra o quê? Misericórdia. Davi, no Salmo 32, ele diz que enquanto ele calou os lábios dele, ele não conseguia encontrar a paz. Mas quando ele confessou, ele foi então perdoado e encontrou a paz no seu coração. Segundo ponto, remova qualquer coisa em sua vida sobre a qual você tem dúvidas ou se sente inseguro. A incerteza não é de Deus. Remova. Terceiro ponto, esteja pronto a obedecer o Espírito Santo imediatamente. Eu disse que a obediência, ela só conhece um tempo, e esse tempo se chama agora. Quanto mais se demora para obedecer, mais difícil se torna a obediência. Não lute contra o Espírito Santo. Se ele já falou no seu coração, se ele já falou com você, não lute, entregue a sua vida. Você vence quando você se rende. Você vence quando você se entrega. É assim que é a vitória do crente. Quarto ponto que Evan Roberts pregava: confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua fé. Publicamente. Batismo. Eu aceito Jesus de todo o meu coração. Eu estou aqui declarando a minha fé em Cristo Jesus. 4 pontos. Um grande movimento começou a acontecer, queridos. O livro A Revolução do Espírito, ele vai trazer o relato do que aconteceu durante esse ano de 1904 e 1905. Olha que maravilhosa mensagem. Diz assim: o espírito religioso tomou conta do país de Gales. Em 5 anos, 500 mil de pessoas tornaram-se cristãs. Os bares foram à falência por falta de frequentadores. Casos de gravidez de solteiras praticamente desapareceram. Os juízes se viram de folga. Nenhum caso para julgar, nenhum roubo, furto, estupro, homicídio ou desfalque em crimes simplesmente desapareceram. Os conselhos municipais convocaram reuniões de emergência para decidir o que fazer com tantos policiais ociosos. Alguns demonstraram criatividade. Em vez de patrulhar jogos de futebol ou bares à noite, começaram a cantar nas igrejas. 500 mil de pessoas convertidas. A ação do Espírito Santo. Ao ler esse relato, eu fiquei: Senhor, o que falta para a gente? O que falta, Senhor? Para a gente ver os nossos bancos cheios. Pessoas se convertendo, se entregando. O que falta, Senhor? Que eu não seja, Senhor, essa pedra de tropeço. Que no meu coração, Senhor, haja arrependimento sincero, conversão sincera, para eu ser usado para a Tua obra. Que no meu coração, Senhor Jesus, só tenha o Senhor e o Senhor seja o primeiro. Que não há espaço, Senhor, no meu coração para idolatria, egocentrismo, por favor, Senhor. Para que assim o Senhor volte logo. Mas tem mais. O livro continua dizendo: esse reavivamento continuou a afetar o mundo perceptivelmente. Ao longo de quantos anos, queridos? 40 anos. Antes de eu continuar, deixa eu só dar uma pausa aqui. Todo reavivamento verdadeiro
precisa produzir fruto. O verdadeiro reavivamento traz transformação na nossa vida prática. O que roubava, deixa de roubar. O que mentia, deixa de mentir. O que traía, abandona a traição. O que era corrupto, se converte dos seus caminhos. Se não houver frutos do arrependimento, esse arrependimento não é verdadeiro. Então, muito cuidado com alguns fogos estranhos que vão surgindo, de movimentos, de pessoas que muitas vezes rodopiam para um lado, rodopiam para o outro, mas não há transformação. Saem desses lugares, chegam em casa, batem em suas esposas, agridem seus filhos. O verdadeiro arrependimento traz transformação para a nossa vida. Eu sou o melhor pai, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor amigo dos meus companheiros de escola, dos meus amigos da faculdade. Eu sou o melhor com aqueles que me fecham no trânsito, na fila do mercado. Eu tenho mais paciência, eu tenho mais domínio próprio. O verdadeiro reavivamento produz frutos práticos, visíveis na vida do crente. 40 anos, a história sendo contada, e eles vivendo os frutos do verdadeiro reavivamento. E o texto continua. E seu impacto se espalhou por todos os países com conhecimento de língua inglesa, incluindo os Estados Unidos, o norte e o centro da Europa, a Índia, o Japão, a China. A ação do Espírito Santo, porque tinham pessoas orando, porque tinham pessoas clamando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Quando a igreja ora, o Espírito Santo atua. Quando a igreja ora, o Espírito Santo faz o mover. O Espírito Santo converte os corações. O Espírito Santo transforma vidas, restaura casamentos. Quando a igreja ora, o Espírito Santo então trabalha, e trabalha muito. E a gente começa a perceber milagres, vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas. Precisamos do Espírito Santo, queridos, para que a gente avance na obra da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, clame a Deus pelo Espírito Santo na sua vida e na vida da igreja. Nossas reuniões de oração não podem ficar na CTI, não podem. Clame, ore, chore e peça para que Deus cumpra a sua promessa. Porque é o próprio Jesus que fala que se a gente pedir, Ele vai enviar. Interessante, a gente já está caminhando para o final. O livro de Sofonias, ele vai trazer aqui o juízo que veio sobre Nínive. Você pode ir lá comigo? Fica logo depois aí de Jonas. Sofonias capítulo 2. Verso 13. Verso 12 e depois o verso 15, perdão. 12, 13 e 15. Diz assim: também vós, ó etíopes, serei mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria. E fará de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. E aí, verso 15. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e gritará à mão. Dr. Rodrigo Silva, na meditação de janeiro, 31 de janeiro desse ano, ele disse as seguintes palavras: o arrependimento, sem a devida permanência na santificação, terá efeito temporário. Ele apenas adia o juízo de Deus. Quando você pede perdão pelos seus pecados, quando você de coração sincero se arrepende, permaneça na obediência.
continue firme com os votos que você fez com Deus. Não venda sua consciência. Sofonias vai dizer que o juízo para a cidade de Nínive chegou para aqueles que não aceitaram, ou para aqueles que se arrependeram, mas depois abandonaram, esqueceram de Deus, esqueceram do juízo de Deus. Então, se você se arrepende, se você entrega o seu coração contrito ao Senhor, permaneça na obediência. Continue ao lado de Jesus, firme ao lado de Jesus, nos propósitos de Jesus. Porque senão o juízo de Deus vem sobre você, vem sobre nós. Nosso arrependimento não pode ser temporário. Nosso arrependimento precisa ser integral, convicto e permanente. Nós não podemos viver uma vida de arrependimento, mais arrependimento, mais arrependimento e mais arrependimento. A nossa vida tem que ser arrependimento e frutos do arrependimento. Bom, vamos concluir aqui. Jonas, capítulo 9, diz assim: quem sabe Deus se voltará, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Diz o texto que o rei se converteu. A liderança. Reavivamento, reforma, sempre começa pela liderança. E o primeiro lugar que você precisa liderar é a sua casa. Não cobrem dos seus filhos aquilo que vocês mesmos não fazem. Reavivamento começa na minha casa, no meu lar, com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. O rei entende e começa por ele. Me chama a atenção que ele tira as suas vestes reais e se cobre com pano de saco e cinza. Ellen White fala sobre o verdadeiro reavivamento, nosso último texto. E ela diz assim: meus irmãos, deve haver um tipo de trabalho diferente daquele que vemos com frequência em nossas reuniões campais. Deve haver mais oração e choro, mais confissão dos pecados a Deus e uns aos outros. Que a indiferença acabe, que a prática de reclamar e apontar defeito cesse, e que o tempo até que desperdiçamos dessa maneira seja dedicado à oração de fé viva em prol do reavivamento, do revigoramento, da presença do Senhor. Que nos levantemos como um só homem e unidos peçamos a Deus que envie a sua graça sobre a alma do seu povo, reavivando sua obra em nosso meio. Essa deve ser a nossa oração, queridos. O texto diz que Deus então se arrepende. O arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento. Nós nos arrependemos por quê? Por causa dos nossos pecados. Mas Deus é santo, puro, perfeito. Então o profeta, para poder dizer, numa linguagem que pudesse entender que Deus tirou o juízo, ele usa a palavra arrependimento. E por que Deus tira o juízo naquele momento ali? Porque houve conversão. Porque houve arrependimento. Quais são as lições, então, da segunda chance? Em primeiro lugar, Deus é especialista em segunda chance. Se Jonas teve, os ninivitas também tiveram. Você também pode receber. Mas, pastor, o meu desempenho foi muito mal, fui muito longe. Deus te alcança. Te alcança no navio, te alcança no ventre do peixe, te alcança no porto, te alcança onde você estiver. Porque Ele é especialista em segunda chance. Deus recomeça com a gente.
Você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa dizer assim: sim, Senhor, eu quero me entregar, eu quero recomeçar ao teu lado. Pode ser que eu esteja falando para alguém que está fora da igreja, longe da igreja, há muito tempo. Talvez você está sendo um Jonas. Eu disse que Jonas é um grande causador de tempestades. Deus chama você de volta. Então seja você daqui de perto, de Botafogo, do Rio de Janeiro, onde quer que você esteja, procure uma igreja adventista, procure um pastor e diz assim: eu quero voltar, eu quero uma segunda chance ao lado de Jesus, onde quer que você esteja, para que Ele recomece com você. É só Ele que vai te dar forças. Não importa quão longe você foi, não importa. O importante é a sua decisão hoje de querer recomeçar com Ele. Quando os ninivitas souberam do Deus Todo-Poderoso, eles se converteram e se arrependeram dos seus maus caminhos. A segunda lição que fica para a gente, do Deus da segunda chance, é que o verdadeiro arrependimento traz mudança de atitude. Não adianta a gente dizer: Senhor, estou aqui arrependido, se eu continuo a fazer as mesmas coisas. Tem que gerar mudanças, queridos. Mudanças práticas. Mudanças nos nossos pensamentos, nas nossas conversas. Mudanças. Mudanças de como tratamos as pessoas. Mudanças. Mudanças sinceras e reais. E por último, esse é o tempo para mim acabar, é? O amor e a graça de Deus alcançam qualquer pecador. Não importa o que você fez, não importa por onde você foi, a graça de Deus alcança você, junta todos os seus pedaços e traz você de volta para os braços do Pai. Então, em nome de Jesus, se o Espírito Santo falar com você, volte para Ele. Não desperdice, não demore mais. Volte para Ele. Deixa que Ele junta todos os pedaços, reconstrói você, assim como o olheiro vai reconstruindo, vai fazendo barro, e uma nova vida ao lado de Jesus. Uma nova vida, uma nova perspectiva, para que em breve vivamos para sempre com o nosso Salvador.